Olá, minha gente! Esse é mais um vídeo do Lelê Viaja. Agora eu vou falar da minha viagem para Londres. Essa viagem aconteceu quando eu estava morando em Malta em 2012. Essa foi a primeira viagem que eu fiz a partir do momento que eu cheguei lá em Malta. Quando eu cheguei em Malta em março de 2012, eu fiz amizade, claro, com um monte de gente lá, incluindo um monte de brasileiro, porque é assim, a gente chega num lugar, a gente já vê os brasileiros, já quer incluir eles na família, e é isso aí, eu fiz um monte de amizade com brasileiro por lá. Aí a gente começou a falar, nossa, legal, a gente tá na Europa, yeah! Estamos na Europa! Vamos viajar! O que aconteceu? Tinha uma galera que foi pra Londres com a gente que ia ficar só um mês em Malta. E a outra metade ia passar mais uns meses por lá. Então, a gente entrou num consenso. Vamos onde a galera que vai ficar só um mês aqui quer ir, né? Então, a gente vai tudo junto pra Londres. Isso aconteceu com 8 pessoas. 8 pessoas indo viajar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de manter o controle das situações quando o assunto é viagem. Então, como eu tinha acabado de conhecer aquela galera, eu falei, meu, quer saber? Eu vim pra Malta pra virar uma outra pessoa, entendeu? Eu quero evoluir, eu quero melhorar. Então eu vou deixar esse povo escolher onde eles querem ficar, a passagem que eles querem comprar, e eu vou seguir no fluxo. A gente escolheu fechar uma passagem com a Ryanair, que é umas companhias aéreas mais baratas da Europa, e uma passagem de Malta para Bristol, que a gente queria ir para Londres, mas seria mais barato voar para Bristol. Uma passagem para Bristol, a gente pagou em torno de, acho que, 100 e poucos dólares, 100 e poucos euros. Foi um pouquinho mais caro, mas seria muito mais caro se fosse com outra companhia aérea. Então, mas cada um comprou sua passagem. Vamos lá, cada um comprou sua passagem. Mas o site da Ryanair estava com português de Portugal. E lembrando 2012, muitos anos atrás, eu não tinha viajado muito ainda. Eu não tinha muita experiência de nada, de comprar passagem. Normalmente eu comprava passagem por agência de viagem. E vocês não sabem o que eu fiz. Tava escrito lá apelido. Nome e apelido. O que vocês acham que eu coloquei no apelido? O que vocês acham? Apelido. Pra quem nunca tinha comprado passagem. Lequinha. Eu coloquei Lequinha. Eu coloquei Lequinha no apelido. E o que era apelido, gente? Vocês com certeza são muito mais inteligentes do que eu. Vocês já devem ter adivinhado aí que apelido, em português de Portugal, é sobrenome. E eu coloquei numa passagem super barata, uma passagem dessas companhias aéreas que você paga para respirar nessas companhias aéreas, eu coloquei o nome errado. Que você não faz isso nunca na sua vida, colocar um nome errado numa passagem, seja lá qual companhia aérea que for, que eles vão te cobrar. Eles vão te cobrar. Eu falei, pronto, ferrou. Minha primeira viagem que eu vou fazer, desde quando eu cheguei aqui em Malta, que eu vou me virar sozinha, eu faço uma cagada dessa. Todo mundo riu da minha cara, até eu ri da minha cara. Lequinha, que na verdade foi um apelido que eu mesma inventei pra mim mesma, porque ninguém me chamava de Lequinha. Todo mundo me chamava de Lê, Lelê ou qualquer outra coisa do tipo, mas nunca ninguém me chamou de Lequinha. E eu inventei esse apelido pra mim mesma, só pra fazer um e-mail com esse negócio, e vou lá e coloco no apelido Lequinha. Enfim, não sei de onde saiu. Aí a gente foi lá pro aeroporto, essa galera comigo, porque meu inglês já não era bom. Eu tinha acabado de chegar em Malta. Eu tinha feito inglês no Brasil, mas não tinha praticado nada. Meu inglês era capengando. E foi comigo a galera, pra convencer a pessoa lá da Ryanair, do aeroporto, a mudar meu nome. E por não sei que milagre que aconteceu, que isso aconteceu, gente. Eles a convenceram a mulher a mudar o meu nome lá. Aí convenceram e mudou meu nome e eu fiquei surpresa.
eu não vou pagar nada. Ai, fiquei super feliz, gente. Mas, então, só pra você saber, apelido em português de Portugal é sobrenome, tá? Pra você não cometer o mesmo erro. Beleza. Passagem resolvida. Achei, nossa, depois disso nada pior vai acontecer, né? Mas, né, espera aí. Todo mundo, vamos ficar em hostel. Hostel vai ser bem mais barato lá em Libra, vai tudo aí mais caro em Libra. Vamos ficar em hostel. E eles foram lá reservar o hostel. Quando eu reservo um hostel, eu já tinha ficado em hostel no Brasil, nos Estados Unidos, quando eu fui pra Malta. Eu já tinha ficado em hostel aqui na Austrália, quando eu vinha turismo. Então eu sabia mais ou menos como reservar um hostel. Que um hostel, você precisa ver as avaliações, né? Porque é primordial. A primeira coisa que você vê são as avaliações. Enfim, o que eles viram foi o preço. Reservaram um hostel lá de 7 libras, 8 libras. E eu falei, vamos lá. Eu não vi nada, gente, eu não vi nada. Eu não deixei acontecer porque eu realmente não queria ser mandona, nada disso, porque eu já tinha escutado de uma outra viagem que eu fiz no Brasil que eu era mandona. Daí eu queria ser uma pessoa melhor, eu tava tentando evoluir mesmo, de verdade. Enfim, chegamos em Bristol. Tava todo mundo lá bonitinho, só tinha uma pessoa no nosso grupo que quando essa pessoa foi pra Malta, foi numa época que a Espanha não tava muito entre amigos, sabe, com o Brasil, e essa pessoa foi pela Espanha. Aí, quando essa pessoa chegou na Espanha, falando: querido amigo espanhol, eu vou pra Malta, eu vou morar em Malta, porque eu vou estudar inglês em Malta. O querido amigo espanhol da imigração não acreditou, não quis acreditar, não estava de bom humor, simplesmente colocou um carimbo de retorno no passaporte desse meu amigo aí, que estava indo pra Londres comigo, carimbo de retorno, e falou: você vai pra Malta? Vai não, eu não vou deixar você ir pra Malta, você vai voltar pro Brasil agora. Foi lá e mandou o pobre coitado voltar pro Brasil sem nenhuma explicação plausível. Você não quer um negócio desse no seu passaporte. Você não quer um carimbo de retorno no seu passaporte. Você não quer um carimbo de deportado também, que é outra coisa no seu passaporte. Aí, foi lá, ele não desistiu, porque brasileiro não desiste. Brasileiro vai desistir? Brasileiro desistir? Nunca. Foi lá, reservou uma passagem pela Itália. Aí o italiano, grazie mille, brasiliano vai passar, e passou. Ele passou da Itália pra Malta, mas o carimbo ficou no passaporte dele. O carimbo ficou lá no passaportezinho dele, lá lembrando ele daquele trauma que ele sofreu de ter sido devolvido da Espanha. Enfim, só queria contar essa história aí meio aleatória, porque faz parte da nossa história de Londres. Chegamos lá em Bristol, todos felizes, 8 pessoas. I'm in London, baby. I'm in London, baby. I'm in London, baby. A gente tava numa vibe maravilhosa. E a gente ia curtir Bristol um pouco, e de Bristol a gente ia pegar um trem pra Londres. Mas chegamos em Bristol, eles muito amigáveis, né? Estou sendo irônica. A imigração da Inglaterra, você precisa ter paciência, porque os caras não são amigáveis. Não foi a experiência que eu tive. Eles separaram a gente, cada um foi pra um guichê diferente. Quando eu estava falando com o nosso amigo da imigração, ele simplesmente falou, não lembro agora se foi pra mim ou se foi pra uma outra pessoa que estava num outro guichê na viagem, que se uma pessoa daquele grupo tivesse qualquer problema, todo mundo ia voltar pra Malta. Só passou na minha cabeça a história do nosso amigo que foi retornado pro Brasil por sem nenhuma explicação plausível pela nossa amiga Espanha. E eu estava pensando, tomara que eles não vejam esse carimbo no passaporte dele. Tomara que não veja. Viu? Mas parece que ele conseguiu contornar lá a situação. Mas pra mim, as perguntas que fizeram. Por que você tá aqui? Falei assim, a gente vai passar uns 3 dias aí em Londres. De onde você veio? Vim de Malta. O que você tá fazendo em Malta? Tô estudando inglês. Por que você escolheu Malta e não Londres? Eu falei assim, porque é mais barato Malta. Por que você escolheu vir por Bristol e não Londres? Eu falei assim, porque é mais barato Bristol. Enfim, essas perguntas meio aleatórias e deixou a gente passar. A gente chegou em Bristol, ficamos lá durante o dia, fizemos uns vídeos causando... A gente... Foi 10 anos, quase 10 anos atrás, um monte de gente
que não tinha viajado, brasileiro junto, tava lá causando, cantando Chiquititas. Vai, todo mundo! Tudo é meu, é só querer, você quer? E com um sorriso é fácil de viver. É muito importante, bastante gargalhada. Ha, 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 É isso aí, Vagnão, dá o tchau, brasileiros. Eu lembro que a gente chegou lá na estação e a gente andou. Naquela época eu não tinha smartphone. Os outros tinham, mas não sei se era tão atualizado assim, porque a gente ia usar mapa, essas coisas. Então a gente andou. Eu lembro da gente andando muito, até que a gente chegou num hostel que eles tinham reservado. Na reserva a gente tinha falado que a gente queria ficar no quarto de 8 pessoas, a gente junto, né? E tinha dado ok. Quando a gente chegou lá, pensa num lugar que você não quer ficar. Pensa num lugar terrível. O cheiro tava terrível, as pessoas pareciam estranhas, pareciam pessoas que iam te matar a qualquer momento. Horrível. Aí a gente chegou lá na recepção e o cara deu a informação pra gente que a gente não ia ficar junto no quarto. E a gente começou a conversar. E o pessoal que nunca tinha ficado em hostel falou, meu Deus do céu, é isso? Isso é hostel? Ai, eu não quero ficar aqui. Ai, hostel. Ai, não quero ficar aqui. Ai, que lugar horrível. Ai, não sei o que. Eu acho que eu e o outro menino eram os únicos que tinham ficado em hostel. Eu falei, não, gente, isso aqui não é o hostel. Isso aqui é casa de filme de terror. Hostel não é assim. Aí, uma discussão, aí agora eles vão separar a gente de quarto, esse povo aqui é muito estranho, que não sei o que. A gente tava metade menina, metade menino, e a gente não queria ficar sem os meninos no quarto, porque provavelmente a gente ia ficar com outro menino, a gente não queria. Aí, nessa discussão entre eles, eu fui na recepção, fui falar com o cara, e eu arranquei inglês sei lá onde, pra eu falar pro cara, olha, a gente vai ficar junto, no mesmo quarto. Não, mas não tem lugar. Assim, isso daí já não é um problema nosso. Porque na nossa reserva tá falando que a gente vai ficar junto no mesmo quarto e a gente vai ficar junto no mesmo quarto. O que você vai fazer pra resolver isso, aí já é um problema seu. Falei desse jeito pro cara. Não fiz barraco, não fiz... O cara foi lá, expulsou os caras do quarto que a gente ia ficar. Os caras que ia ficar no quarto, mas eu acho que eles olharam pra gente com uma cara tão feia. Enfim, a gente conseguiu ficar no quarto. Mas o lençol não tava limpo, nada tava limpo naquele quarto. Falava que tinha um chuveiro no quarto, mas sabe aqueles banheiro químico? Era tipo isso, mas de chuveiro. Pra você fazer suas necessidades, tinha que ficar do lado de fora. Pra tomar banho ali, a gente não queria nem encostar nos negócios, né? Era tão sujo aquele lugar que a gente fazia cabaninha, né? Quando os meninos tomavam banho, eles faziam cabaninha. Porque era um quadrado assim no canto do quarto. E a gente não conseguia nem se vestir lá, né? Então, pra gente tomar banho e se trocar, as meninas faziam cabaninha e depois os meninos faziam cabaninha. Porque a gente tava entre amigos, todo mundo se respeitava lá, não tinha nenhum problema com isso. E foi assim durante a viagem toda, nesse hostel. Que, pelo amor de Deus, né? Gente, eu recomendo, pelo amor de Deus, quando vocês forem reservar hostel, não reserva o mais barato. Reserva o que tiver avaliação. Não precisa ser o mais caro também, mas o que tiver, vê a avaliação, se é limpo. Tem avaliação que não tem, que os caras são meio sem noção, que eles acham que eles pagam pra ir no hostel, eles acham que vão num hotel 5 estrelas, mas você consegue ver a avaliação. Se você vê que tem muita avaliação falando que o hostel tá sujo, essas coisas, não vai lá. Tem outros hostels que você consegue ir. Aí, quando você tá num grupo de 8 pessoas, uns querem fazer umas coisas, outros querem fazer outras coisas. E a gente acabou tendo que se dividir, assim, porque a gente só tinha 2 dias a mais lá. E Londres tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer mesmo. Eu quero voltar pra lá, com certeza. Mas a gente acabou fazendo muita coisa num período muito curto. Acho que a gente tinha mais 3 dias, não sei. A gente foi pro estádio do Arsenal, a gente fez camiseta pra gente, tirou foto, fez o tour no estádio do Arsenal.
A gente foi no Madame Tussauds, que Madame Tussauds é aquela casa de boneco de cera, que, na minha opinião, eu fui no Madame Tussauds de lá, fui no Madame Tussauds de Los Angeles e da Austrália, o de Londres foi o melhor. Assim, tem muita coisa pra ver lá, tem até cinema. Eu recomendo muito que vá nesse Madame Tussauds. Daí a gente também foi pra London Eye, a gente foi pro Big Ben. Big Ben, na época, não tava tendo reforma, parece que agora é difícil tirar foto lá porque tem reforma. Aí nesse dia a gente foi sair pra jantar e voltamos pro hostel. A gente tava morto, a gente não conseguia nem ir pra pub nem nada, porque a gente tava muito cansado, muita coisa pra fazer num período muito curto de tempo, né? No outro dia a gente foi no Tower Bridge e fomos no palácio também, tiramos fotos lá. Fomos na Oxford Street, que é uma rua que falam que é bom pra comprar. Eu não tava muito na vibe de compras, mas essa rua também tem a loja de M&M's, que dá pra se divertir bastante lá. Eu nem gosto de M&M's, mas dá pra tirar várias fotos, é bem legal. E a gente também tirou foto na frente do ônibus, que toda aquela galera adorava Friends. E a gente fazia muita coisa relacionada com Friends. Foi uma época muito divertida. Foi uma viagem muito divertida. Brazilian guys dancing. Que, por mais que eu não lembre os detalhes, eu lembro dessas coisas que até hoje eu dou risada e até hoje eu conto essas histórias, e eu achei que fosse legal contar pra vocês o que aconteceu, que tem muita coisa que eu aprendi nessa viagem. Compensou, essa viagem foi muito divertida, foi muito legal pra mim. Foi a primeira viagem que eu fiz depois que eu cheguei em Malta, que esse foi um plano que eu tinha pra ir pra Malta, fazer viagens, né? Foi muito bacana com essas 8 pessoas. Teve umas tretas, assim, umas brigazinhas, porque uns queriam fazer outra coisa, outros queriam outras coisas. Mas isso é normal quando você viaja com um grupo, né? Mas essas pessoas estão guardadas na minha memória, com certeza. Fazem parte da minha vida. E foi uma viagem que eu guardo na minha memória e no meu coração, com certeza. Foi isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha. Se vocês quiserem alguma viagem específica, me avisa. Esse é o meu Instagram aqui embaixo. Por favor, me sigam lá para vocês verem tudo o que acontece em tempo real. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!